você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 8. A você também que nos acompanha de casa, que alegria poder estar com você hoje. Hoje foi um dia tão bom para nós, tão especial. Hoje nós tivemos uma manhã de consagração, de jejum, tomamos café juntos aqui, crescemos juntos. O Senhor nos visitou nessa manhã, foi muito bom. Tenho certeza que Deus há de continuar falando ao seu coração e ao meu coração, no nome de Jesus. Amém? João capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do verso de número 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa, sempre na casa. O filho, sim, fica na casa para sempre. Se o Filho, pois, vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está com vocês. Eu falo das coisas que vi junto do Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Deixa a Bíblia aberta aí nesse texto. O texto fala sobre liberdade, sobre ser livre, e sobre a falsa sensação que alguns de nós têm sobre ser livre, né? Se eu perguntar a você hoje, se você é livre ou se você é escravo, como você me responderia? Automaticamente você responderia que você é uma pessoa livre. Você não é preso, você não é escravo de ninguém. A nossa sociedade aboliu a escravidão já há algum tempo. E o mundo civilizado, ele tem algumas penas, algumas punições para as pessoas que erram, que extrapolam em sua liberdade. A principal pena é o cerceamento de liberdade. O que significa isso? Significa que quando se comete um crime, a sua liberdade, o Estado tem direito de caçar a sua liberdade. E aí você é colocado numa prisão. Algumas penas alternativas fazem com que você saia da prisão, mas viva em regime semiaberto. Ou seja, vai dormir na prisão, trabalha durante o dia, anda com tornozeleira, é uma liberdade vigiada. Essas penas alternativas, elas são cerceamento de liberdade. Elas limitam a sua liberdade. Mas você é um cidadão livre. E aí eu queria perguntar a você: você é livre? Você é livre para fazer o que quer? Você é uma pessoa livre ou você é escravo de alguma coisa? Está com medo de responder? As pessoas livres, nós temos a falsa conotação muitas vezes que nós somos livres, que temos total liberdade, mas nenhum de nós tem liberdade plena, absoluta. Porque para viver em sociedade, a minha liberdade, ela tem limites. E a minha liberdade tem limites para não atingir a sua liberdade. Quem está me entendendo diz amém. Essa liberdade que nós temos, essa liberdade que nós experimentamos, é uma liberdade limitada. Então ninguém é 100% livre, ninguém é 100% sincero, ninguém é 100% franco. Se o seu marido diz a você que é 100% sincero com você, não acredite. E eu vou provar, né? Essa comida está boa, meu filho? O que é que o marido fala? Hã? Pode estar horrível, mas o que é que o marido diz? Está ótimo. Como é que eu estou, meu filho? Está linda. Independente de qualquer coisa. Posso dizer um amém? A liberdade é limitada no sentido da política da boa vizinhança. Você faz o que quer em casa? Você não faz o que quer em casa.
você fala o que quer para as pessoas, até a sua sinceridade ela é limitada. Porque para viver em sociedade, a nossa sinceridade ela tem que ser limitada. Olha para cá, você fala o que quer para todas as pessoas? Esse senso de liberdade ele é muito complicado muitas vezes para entender, e é exatamente sobre essa verdade que Jesus está conversando com judeus que se converteram. Ele está falando a respeito dessa liberdade dentro de uma conotação que os judeus não entendiam. Ele está exatamente falando com um grupo de judeus convertidos, um grupo de judeus que não experimentou a sensação de serem escravos, de terem suas liberdades cerceadas. Eles falam exatamente isso: nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você acha, como é que você chega aqui e diz que nós somos escravos? E Jesus, ele começa a explicar exatamente dentro disso, dentro da perspectiva bíblica, que prisões são essas, que cadeias são essas. Porque muitos de nós acham que somos livres para fazer tudo o que quisermos, mas na verdade nós somos controlados. Nós não fazemos o que queremos, nós não fazemos o que temos vontade plena de fazer. Jesus aplica essa verdade. Eu queria compartilhar com você sobre 3 pontos principais que esse texto ensina a respeito disso. Primeiro, que uma prisão ela não precisa de muros e algemas. Algumas pessoas acham que estar preso ou ser escravo precisa estar aprisionado fisicamente num determinado lugar. Mas olhe para cá, as piores prisões são as prisões da alma. As piores prisões são as prisões de consciência, são as prisões da mente. Nós falávamos hoje pela manhã, no encontro de líderes e obreiros, a respeito da transição que Israel experimentou para sair de um estado de escravidão para assumir o status de uma nação conquistadora. Lá no livro de Josué, no capítulo 3, Israel está na iminência de atravessar o rio e começar a tomar posse da terra prometida. E o trabalho de Deus, sobretudo, para que Israel comece a conquista da terra prometida, não são estratégias bélicas. Eles não estão ensinando o povo de Israel estratégias bélicas para invadir a terra. Não, olhe para cá. A primeira ação de Deus é uma mudança de consciência no povo. É uma mudança de mentalidade no povo. É uma transição de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de conquistadores. Porque se eles não tivessem uma mentalidade de conquistadores, o medo não deixaria que eles atravessassem o rio. Que você está me entendendo? Diga amém. Então a primeira prisão, e a prisão principal, e a prisão mais terrível que existe, é a prisão da consciência, que é a prisão da alma, porque ela aniquila a alma, tira a paz e tira o sossego, ela aprisiona você dentro de você mesmo. A prisão do pecado, ela faz exatamente isso, quando Deus permite que nos afastemos dele, e a cada passo que nos damos para longe do Senhor, nós encontramos desassossego para a alma. Esse desassossego são prisões invisíveis que faz com que a sua alma viva em tormentos e angústia. E você passa a ser controlado por vícios, por instintos, por paixões e pelos desejos. Você é incapaz de dizer não aos seus impulsos e aos seus desejos. Por isso que é muito mais fácil viciar-se longe de Deus. Por isso que é muito mais fácil cair longe de Deus. Por isso que é muito mais fácil ser enganado pelo diabo longe de Deus. Porque quanto mais distante de Deus, mais a sua alma está em desassossego. E ela vai procurar outras coisas para substituir Deus no seu coração. É um cativeiro maligno da consciência. Que mesmo livres, que muitas vezes nós nos afastamos do diabo e do pecado, entregamos a vida a Cristo, mas mesmo assim essa prisão ainda continua, quando, por exemplo, você vai cear e o diabo fica te acusando, dizendo que você não merece estar ali, dizendo que você não tem capacidade para fazer aquilo, dizendo que você não vai conseguir ir adiante. Essa prisão mental, essas vozes mentais, são prisões que não nos deixam ir adiante. Não nos deixam experimentar uma transformação profunda do que Deus deseja para nós. Olhe para cá, nós estamos aquém do que Deus deseja para nós. Nós estamos ainda longe do que Deus planejou para a nossa vida. Ei, deixa eu dizer a você, Deus tem um projeto específico para a vida de cada um de nós.
Há um caminho, há um propósito, há um ideal, há um modelo de vida, e nós estamos distantes, porque muitas vezes a pior prisão é a prisão mental, que não nos deixa enxergar que Deus tem coisas muito maiores do que as migalhas que o diabo tem oferecido. Esse é o grande diferencial, quando Jesus em João, no capítulo 10, versículo 10, ele anuncia esse conceito, falando aos seus discípulos, e a quem está ouvindo, ele diz, o diabo, o inimigo, o ladrão, ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir, matar a esperança, roubar o futuro e destruir o seu presente. Por isso que nós somos tentados através para essa prisão mental em nos apegar ao presente. Porque só há prazeres no presente. Se você está me entendendo, diga amém. É muito mais fácil nos seduzir com o hoje, com o agora, com a urgência. Essa prisão, ela que muitos de nós vivem, ela destrói a perspectiva do futuro. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina que o nosso propósito não é nesse mundo. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse, se esperarmos Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A Bíblia em todo momento aponta a perspectiva para o futuro, para que possamos olhar mais adiante, porque o inimigo sabe que a partir do momento que olharmos para o alvo distante, as circunstâncias de hoje não nos derrubarão. O que somos aprisionados hoje é que deixamos de lançar a esperança no futuro e olhamos para o presente. Ei, olhe para cá, o presente é ruim. É guerra, é crise, é dificuldade, é luta, é peleja, é doença. Por isso que o presente, em certa medida, nos coloca dentro de um buraco sem perspectiva. Mas olhe para cá, quando lançamos o olho adiante, rompemos as grades da prisão mental e Deus nos apresenta um futuro sobre melhor, aleluia. Ele diz, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, aleluia! Por isso a mente de alguém que é livre da perspectiva do pecado, ele vai além do que ele vive hoje, ele é livre, efetivamente livre, não como algumas pessoas que são livres por fora, mas escravos por dentro. Versículo de número 33 do capítulo 8, o capítulo que nós lemos, versículo 33 diz, e eles responderam, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que nós seremos livres? São livres por fora, mas são presos por dentro. Por isso que muitos de nós chegam aqui na igreja sorrindo. Por isso que muitos de nós chegam aqui com um sorriso no rosto, com um abraço preparado. Por isso que é muito difícil você estar sentado aí hoje, glória a Deus. Por isso que é muito difícil você estar sentado aí hoje, olhar para a pessoa que está do seu lado, e você acha que essa pessoa está bem, que ela não tem nada demais, que o dia dela foi bom, que o dia dela foi produtivo. Mas só Deus sabe como se encontra o interior dessa pessoa. Só Deus sabe como ela deixou a sua casa. Só Deus sabe como ela deixou a sua despensa. Só Deus sabe a tempestade que ela deixou em casa. Só Deus sabe o vício que consome o seu coração. São livres por fora, mas são prisioneiros por dentro. Presos por mágoas, presos por pecados, presos por rancores, presos por traumas que nunca deixaram para trás, presos por feridas que insistem em não deixar cicatrizar ou fechar. Estão vivos por fora, mas estão mortos por dentro. Jesus diz para essas pessoas, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há liberdade fora disso. Não há liberdade fora disso, porque a farsa é uma farsa de uma liberdade autoproclamada. Eu sou livre. Se proclama livre, mas o seu status não condiz com sua situação. Você fala que é livre, você fala que faz o que quiser, você fala que vai para onde quiser, mas necessariamente você não é livre.
Você é preso por uma consciência pecaminosa, você é preso por falsos conceitos que foram colocados para você, você é preso por palavras malditas que um dia lançaram sobre você. Algumas pessoas ainda são presas por palavras de maldição que foram lançadas sobre si quando ainda eram pequenos, quando ainda eram jovens ou quando eram adolescentes, e até hoje não conseguem se libertar dessas palavras malditas, porque vez ou outra elas vêm na consciência quando a pessoa quer se libertar. Quando a pessoa quer viver algo novo, quando a pessoa quer ir adiante, quando a pessoa quer ficar livre, então essa pessoa fica com uma sensação de prisão, de que nunca vai conseguir sair daquela posição. Você já sentiu isso? Essa sensação de estar preso? Essa sensação de querer viver algo novo? Essa sensação de romper a vida e experimentar algo que você não experimentou ainda? Essa é a sua alma gemendo por liberdade, mas as prisões da mente não deixam você sair. Porque você sempre vai se achar pior daquilo que Deus enxerga você. Porque os conceitos que nós criamos de nós mesmos são baseados naquilo que as pessoas dizem. E nós formamos a ideia de quem nós somos. Mas a ideia de Deus e a visão de Deus a nosso respeito é diferente da visão do mundo. Se você me entende, diga amém. Nenhum escravo consegue se libertar. Por isso não adianta você dizer que é livre. Por isso que muitas vezes em vício, quando eu estava em certas situações de vício, e o vício nos domina, você está livre num final de semana, mas cai no outro. Por isso que o alcoólatra amanhece o dia dizendo que não vai beber, e tem força suficiente para não beber, mas na semana seguinte ele bebe. Por isso que o viciado não tem força para largar o vício. Por isso que o viciado não consegue deixar o tempo livre para outra coisa. A droga o chama, a droga o convida, a droga exige a sua presença. Então ele não é livre. Não é livre para fazer o que quer. Você está me entendendo, irmão? Diga amém. E você não vai sair disso sozinho. Você não consegue ficar livre sozinho. Essa liberdade, ela não acontece com você sozinho. Se você me entende, diga amém. Lucas capítulo 11, vá lá junto comigo. Veja o que o texto fala a respeito da liberdade. Lucas capítulo número 11, verso 21. Quando um valente, bem armado, guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence, tira-lhe a armadura que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem não comigo ajunta, espalha. Nenhum escravo se liberta, ele precisa ser livre. E essa liberdade, olhe para cá, é uma liberdade que é necessário que alguém mais forte liberte você da situação. Você está me entendendo? Diga amém. A gente costuma dizer assim, nós vamos enfrentar o diabo. Já enfrentou o diabo? Teve irmão aqui que já teve experiência de se expulsar demônio, botar demônio para correr e tal. Você não é mais forte que o diabo. Eu não vou fazer uma ode a Satanás aqui, mas você não é mais forte que o diabo. Porque o diabo conhece as suas fraquezas. O diabo tem a sua carne a favor dele. O diabo tem o mundo e a sedução a favor dele. Por isso que a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. A Bíblia não diz, enfrente a aparência do mal. Enfrente a tentação. É isso que a Bíblia diz? Enfrente a tentação, fuja. Porque você não é mais forte que ele. Por isso que ele vai lhe oferecer situações para você estar dependendo dele. Por isso que nós somos facilmente, olhe para cá, atraídos pela sedução do pecado. Porque o pecado ele é prazeroso para a nossa carne. Nós vivemos uma época, por exemplo, do entretenimento. Então é muito mais fácil buscar o entretenimento do que o desenvolvimento. É mais fácil, por exemplo, estar num shopping agora do que na igreja.
É mais fácil estar no Netflix hoje do que estar na igreja. É uma briga para você parar num culto, para você parar e ser instruído através do YouTube. Se você está em casa me assistindo agora, você está puxando para um lado, está puxando para o outro, está doido com o dedo no controle para sair do culto. É exatamente isso que acontece, porque, olhe para cá, o inimigo, ele consegue nos ludibriar com maior facilidade, e é isso que o texto aqui diz. O texto está dizendo: o valente, ele tem as suas coisas debaixo de si, e ele não vai perder para aquele que está abaixo dele. E figurativamente, em força, nós estamos abaixo. Mas aí Jesus falando em Lucas, ele diz: aí chega um mais valente, entra na casa, amarra o capeta e liberta quem está ali preso pelas circunstâncias dele. Diga glória a Deus aí onde você está. A autoridade é do maior para o menor. A autoridade vem de Deus para baixo. Se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Quando ele expulsa um demônio, ele expulsa Jesus, ele expulsa dizendo: saia e nunca mais volte. Isso é autoridade. Essa liberdade efetiva, ela acontece como autoridade de cima para baixo. Não adianta você se proclamar livre. Jesus tem que proclamar liberdade sobre sua vida. Não adianta você dizer que está livre do pecado. Jesus tem que livrar você do pecado. Não adianta você dizer que consegue sair do buraco. É Deus quem vai tirar você do buraco. Você pode gritar para as pessoas, você pode falar para quem quiser, você pode alardear onde você quiser, mas você não vai ter força. Você vai cair na semana que vem. Mas se Deus arrancar você do buraco, as pessoas podem dizer que você vai durar um dia, 2 dias, uma semana ou um mês, mas você vai passar a vida inteira guardado pelo Senhor, porque o Filho te libertou. Por isso que quem Jesus liberta do vício não volta para o vício. Por isso que as pessoas chegam e dizem assim: é muito difícil fulano se libertar do vício. Quando ele se converte, Jesus libera ele na outra semana. Eu estive numa casa de recuperação da nossa igreja lá em Monte Sião, Minas Gerais. Reavida, Instituto de Apoio à Vida. Nossa, tremendo. E as pessoas que entram lá, os dependentes que entram lá, eles entram com classificação. O que entra com cartão vermelho é o que chegou há pouco tempo, está em adaptação. Aquele que está com cartão amarelo, ele já está numa fase de transição. Aquele que está com cartão verde já está próximo de sair. Eles andam com identificação para saber o estágio de situação que eles estão. E todas as vezes que nós cruzávamos um caminho com alguém com cartãozinho verde, eu parava para conversar. Ele parava logo para conversar e dizia: Pai do Senhor. Ninguém obrigava ele a aceitar, porque é uma casa de recuperação institucional, ela não tem uma definição clara de credo, você não é obrigado a se converter, mas aqueles que se convertem, estatisticamente, têm uma capacidade muito maior de se libertar dos vícios, porque Jesus tirou ele do buraco. Jesus transforma. Por isso que o texto diz: o mais valente é que liberta. Se você me entende aí, diga amém. Se o Filho vos libertar, verso 36 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é impossível não fazer uma associação com Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aqui é interessante, Mateus capítulo 11, porque aqui Jesus, olhe para cá, o jugo era um pedaço de madeira muito parecido, a gente chama no Nordeste aqui de canga ou cangaia, né? Os irmãos estão olhando para mim assustados. Você sabe o que é uma cangaia, não? Irmão, você é nordestino, vá hoje para o Google, você é nordestino. Isso é um dever seu, viu? Vai para o Google e procura lá. Cangaia é que colocar no pescoço do bicho, no pescoço do burro, no pescoço da vaca, do boi, né? Para cortar, para puxar a terra, para carregar água, amém? Para colocar graveto, para colocar cana. Na zona da mata a gente chama de o burro do bituqueiro. Bituqueiro é aquele que pega a cana. Eu não vou dar aula aqui, não, você procura no Google depois. Jesus está fazendo, olhe para cá, Mateus 11, 28. Não está dizendo que você vai ficar livre de jugo. É uma substituição de jugo.
É uma substituição de quem vai ser o seu mestre, porque você nunca será 100% livre. Lembra que nós falamos no começo? Você me lembra? Diga amém. Ele diz que o jugo do pecado é pesado, e as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Então ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, Jesus está propondo uma substituição de jugos, uma substituição de mestres. Você deixará de ser servo do diabo para ser servo de Deus. Você passa a deixar de carregar o fardo do pecado para carregar o jugo do cristianismo. Você para de obedecer à carne e ao diabo para obedecer a Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa a você: a troca é boa, viu? Porque o jugo é suave e o fardo é. E essa liberdade não é aparente, ela é real. Essa liberdade que Jesus propõe, ela não é aparente. Você não precisa se autodeclarar livre. As pessoas veem que você é livre. Livre do conceito das outras pessoas, diga amém. Livre da ideia das outras pessoas, diga amém. Não importa o que as pessoas pensam de você, importa o que Cristo pensa a seu respeito. Não importa a minha reputação diante dos homens, importa a minha reputação diante de Deus. Essa é a verdadeira liberdade, aleluia. Não me importa o que você pensa de mim, o que importa é que Deus pensa a meu respeito. Diga glória a Deus. Isso é libertador. Você dorme tranquilo de noite. Você anda de cabeça erguida todos os dias, porque você sabe que quem cuida de você é o Senhor. Porque você sabe que quem presta conta da sua vida é o Senhor. Diga glória a Deus. Pastor, então qual é o caminho da liberdade? O caminho da liberdade é crer e permanecer na palavra do Senhor. Vai lá para mim junto comigo no Salmo de número 119. Salmo 119. Vamos ler o verso de número 105. Texto muito conhecido, mas eu queria que você abrisse a Bíblia e lesse. Você achou? Achou, diga amém. Não vale no celular não, viu? Tem que ser na Bíblia. Não, vale sim, irmão. Mas no celular você vai achar mais rápido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quer ser livre? Quer ser livre? A palavra de Deus é a bússola para a liberdade. Eu falei aqui num dos nossos cultos, eu queria que você pensasse junto comigo. Quando nós temos algumas proibições na Bíblia, e algumas pessoas olham para a Bíblia e elas apenas veem um livro de proibições. Mas quando nós olhamos a proibição dentro de uma perspectiva diferente, nós vemos a proibição como uma bênção. Eu vou te explicar. Quando você faz algo propositivo, você limita uma pessoa. Vou te dar um exemplo para você. Vou fazer uma festa de aniversário, irmão. Meu aniversário está chegando aí. É brincadeira, só em maio. Anote aí. Eu quero convidar você para a minha festa de aniversário. Eu quero que você me dê uma camisa. Foi propositivo, ou seja, eu quero que você faça isso. Quem está me entendendo? Você vai procurar um presente para mim. Qual presente você vai procurar? Qual presente você vai procurar? Você não vai procurar outra coisa, porque eu fui propositivo, limitei a sua escolha. Mas eu vou ser proibitivo. Eu vou chegar para você e dizer: eu quero fazer aniversário, irmão. Diga amém. 26 de maio, diga amém. Eu vou ser proibitivo. Você só não pode me dar uma camisa. O que foi que ficou mais fácil para você? O propositivo ou o negativo? Negativo, a proibição. Você só não pode me dar camisa. Você pode me dar calçado, você pode me dar meia, você pode me dar... Quando o Senhor no livro do Gênesis diz assim: você só não pode comer dessa árvore. O que foi que Deus disse? Coma de todas as outras.
Mas se eu tivesse dito, Marquinhos, você só pode comer dessa árvore, Deus estava dizendo, todas as outras estão proibidas. Deus está dizendo, você só não pode fazer isso. Mas tem todo o universo de coisas que você pode fazer. Sabe o que é isso? Liberdade. Aleluia. Aleluia. Eu só não posso fazer isso. Mas todas as outras coisas eu faço. Porque Deus me dá um leque de opiniões e de coisas para eu realizar. Quem está me entendendo diz amém. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Não tema a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. Além de conhecer, você tem que entregar. Salmo 37, ele fala, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele. E o que mais? Tudo mais ele. Eu posso ouvir um glória a Deus, meu irmão? O caminho da liberdade é conhecer, diga conhecer. E o caminho da liberdade é viver, aleluia. Entregar o caminho a ele, entregar e confiar nele, para que ele faça acontecer na nossa vida. Conhecer a verdade, ele é a verdade. Além de teoria, além de retórica, muito mais do que conhecimento, é experiência. Ele é o caminho, ele é a verdade. Eu entrego a ele tudo. Isso é liberdade. Meu irmão, liberdade é isso. As pessoas acham que ser cristão é ser preso. Ser cristão é ser livre, porque Deus nos ajuda a decidir. Deus sabe o caminho, Deus é presciente, Deus sabe onde eu vou chegar. Então eu oro e digo, Deus, eu vou por aqui, eu faço isso aqui. Deus diz, vá, faça, eu estou com você. Isso é liberdade. Vocês são presos. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você, a gente é livre. Pense num povo livre. Livre, tem a mente absolutamente livre de qualquer tipo de prisão. Porque a falsa liberdade é uma prisão voluntária. Nós somos livres. Diga, nós somos livres. Aleluia. Pelo amor de Deus, se alegre. Porque você não é preso. Você não é preso a conceitos humanos. Você não é preso ao pecado do diabo. Você foi lavado, remido, e a carta de dívida que tinha no seu nome foi rasgada. Quando você olha a Deus e olha você vê a distância entre um e outro. E o amor de Deus fez com que isso fosse juntado. E só o amor de Deus faz isso possível. Aleluia. E aqui tem no versículo de número 35, ele fala exatamente isso. Ele fala da liberdade de ser filho. Ele fala da liberdade que nós temos em sermos os seus filhos. Versículo de número 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica na casa para sempre. O escravo, ele tem medo de ficar ali. É uma falsa liberdade. Por que o filho fica em casa? E por que o escravo, se tiver oportunidade, ele vai embora? Se você tiver um pássaro, eu tinha um, faz tempo, eu não tenho mais, mas eu tinha, na nossa região, um passarinho que a gente chama de graúna. Não sei se é graúna aqui também. É graúna? Graúna. Cantava, meu Deus, que pássaro para cantar. E eu cuidava dessa ave com tanto cuidado, como se fosse um filho. Dava o alimento que ela queria. O pessoal dizia para não dar carne, eu tirava um pedacinho de carne, lá no meio das crises de casa, tirava a carne e dava para o bichinho. Eu ia lá, ficava perto da gaiola, levava para tomar sol, fazia carinho. Aí me converti, me converti. Se converte, os crentes, tem que crente não pode ter passarinho, não tenha também não. Eu soltei todos os bichos, abri o viveiro, saí soltando tudo. Abri a gaiola da graúna. Abri, me afastei. Ela não foi embora. Abri a gaiola, empurrei ela para sair, ela saía da gaiola e voltava.
O escravo, ele vai embora. O escravo, na primeira oportunidade, ele vai embora. Por que o filho não vai embora? Porque a casa é do filho. E o filho não fica por obrigação. O filho fica porque ama estar naquele lugar. Por isso que Jesus diz: o escravo, o filho, porque o menor filho, ei, olhe para cá, o menor filho é mais importante que o escravo mais importante da casa. Porque o filho tem acesso a todos os cômodos e pode fazer absolutamente tudo. Aleluia. Isso é liberdade. Só existe liberdade em Deus. E somente Cristo pode dar liberdade verdadeira para a sua vida. Eu quero encerrar lendo um texto com você, lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 21. Êxodo capítulo 21. Eu já peço os meninos que já venham se posicionando aqui para a gente encerrar com um louvor. Êxodo capítulo 21, versículo de números 5 e 6. Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, eu não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Israel, olhe para cá. Tinham leis que permitiam a escravidão em certos aspectos. Se você devesse demais a alguém, se você não tinha como pagar essa pessoa, olhe para cá, olhe para cá. Você poderia se tornar escravo dessa pessoa até pagar a sua dívida. Quem está me entendendo diz amém. Não é escravidão como a escravidão normal. Era uma escravidão por tempo determinado. Era uma escravidão até pagar a dívida. Só que chegava o tempo, olhe para cá, que essa dívida era paga. É isso que o texto de Êxodo está dizendo. Então o que é que acontecia quando essa dívida era paga? Ei, você é livre para ir embora. Você já pagou sua dívida, pode ir embora. Mas aí o escravo dizia o seguinte: mas eu amo meu dono, eu amo meu Senhor, eu amo o lugar onde eu estou. Então o texto diz que a pessoa poderia ir até a frente dos juízes, furava a orelha, e aquela orelha furada na frente dos juízes decretava: sou escravo desse Senhor para sempre. É o escravo voluntário. É o escravo que pode ir embora, mas não quer. É o escravo que trocou a sua liberdade fútil por servir com amor eternamente o seu Senhor. O Senhor não quer que você seja uma pessoa livre. Não é uma pessoa que faz tudo, faz o que quer, casa e batiza. O verdadeiro livre é aquele que tem capacidade de escolher várias coisas, mas escolhe o Senhor. Eu escutei certa feita, olhe para cá, que o verdadeiro vocacionado não é aquele que vai para a porta da vocação quando todas estão fechadas. Não, é aquele que tem todas as portas abertas, mas ele opta a escolher a porta que Cristo abriu para ele. Eu quero encerrar dizendo para você que o que você vive não é liberdade. Não é. A verdadeira liberdade está em viver no centro da vontade de Deus. E eu quero convidar você hoje a ser livre, a entregar a vida a Cristo e ser livre, 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 livre.